Vamos falar de uma expectativa que todo ano a gente gosta. Aliás, falamos um pouco com o senador Espiridião Amin, que falou conosco agora, e falou do seu encanto pela baleia franca, desculpa, do espirro em V, que ele diz que é famoso no mundo, que as baleias francas fazem. Mas para quem entende de verdade, é a bióloga Karina Grock, coordenadora aí do Instituto Australis, ela que faz esse projeto de monitoramento da baleia franca há muitos anos, coordena uma equipe muito bacana de trabalho, que está em linha conosco para falar dessa expectativa do início da temporada da visita das nossas gorduchas. Alô, Karina Grock, seja bem-vinda aqui no Jornal da Manhã na H2O, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Olha, conversamos há pouco sobre política com o vereador Espiridião Amin, ele que está com um projeto de alteração da linha da APA da Baleia Franca aqui, mas ele deu uma aula sobre os seus encantos com a Baleia Franca e falou inclusive dessa questão que a respiração dela projeta um jato em V, que é diferente de outras baleias. Tem isso também, Karina? Tem sim. As baleias francas, elas têm... Bom, todas as baleias têm duas saídas de orifício respiratório, assim como nós. Mas no caso da baleia franca é um pouquinho mais aberto, e aí a maioria das vezes, quando ela respira na superfície, acaba sendo a gente enxerga nesse borrico em formato de V, que nos ajuda a diferenciar ela das outras baleias. Karina, O governador está bem, o ex-governador está bem informado. O governador, quer dizer, está bem informado. Não, ele disse que viu isso, olha só. A gente se conhece há bastante tempo, há muito tempo atrás, ele sempre teve uma ótima interação com ele, então está bem familiarizado com as baleias. Maravilha. Karina, nessa preparação aí para a chegada da baleia franca, acontece especialmente ali a partir de julho, às vezes elas vêm um pouquinho mais cedo, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as expectativas, mas nessa preparação vocês realizaram neste final de semana um curso de desencalhe de grandes cetáceos, especialmente de baleias, que é um problema, infelizmente, que sempre acontece nas temporadas, né? Como é que foi esse trabalho realizado nesse final de semana em Bituba? É isso mesmo, a gente acaba se deparando com essas situações, né? Então, nós do Instituto Australis e o Projeto Franca Austral, junto com a APA da Baleia Franca, na verdade esse curso ele foi organizado pela APA da Baleia Franca e eu pelo Instituto, o professor Pedro Castilho pela UDESC e a veterinária Cristiane Kolesnikovas pela Associação R3 Animal, fomos os palestrantes desse curso, que contou com a presença de diversas instituições de todo o estado, inclusive do Rio Grande do Sul e do Paraná. Justamente porque todos temos a preocupação de tentar se capacitar e melhorar cada vez mais a forma de o atendimento a essas ocorrências, né, das baleias quando encalham vivas e são avaliadas como candidatas, digamos assim, ao resgate, porque muitas vezes o animal já encalha doente, acaba vindo a óbito em seguida, ou encalha em condições que a gente não consegue fazer o resgate. Então, a gente tem que se capacitar cada vez melhor para, quando possível, fazer o atendimento e fazer a tentativa de resgate para tentar reconduzir esses animais para o mar. E aí não só para baleias francas, né? Ano passado a gente teve esse momento bastante triste, né? De perda de algumas baleias aqui no nosso litoral, e eu acho que daí, para nós que somos completamente leigos no assunto, entendemos um pouquinho da dificuldade de resgatar um animal desses, né, Karina? Não existe nem equipamento certo para fazer um resgate, dependendo da situação, né? Exato. Às vezes a gente se depara com condições climáticas adversas, né? Quando a gente tem um mar muito agitado, não tem condição segura de fazer o procedimento todo que a gente já conseguiu desenvolver. Nós temos a experiência já de 13 eventos de encalhes de baleias vivas, tanto francas quanto Braide e Jubarte, que são as mais comuns, além das francas aqui no nosso litoral, que têm ocorrido. As Jubartes, principalmente, já saíram da lista de espécies ameaçadas de extinção, conseguiram se recuperar mais rápido que as francas, que ainda são ameaçadas.
E por isso a importância de toda essa região aqui, né, da APA, da baleia franca, para as baleias francas e, consequentemente, para a gente também. São animais grandes, né, mais de 15 metros as baleias francas podem ter, as braides são um pouquinho menores, as jubates também chegam a esse tamanho, mas são animais gigantes, pesados, e acaba que só o próprio encalhe de um animal desse tamanho já é desafiador a gente tentar resgatar, dependendo da forma, da condição que eles encalhem, né. Aí imagina se a gente tem condição climática adversa. Então, o que aconteceu ano passado aí no litoral com a braide, no ano anterior teve uma jubarte, às vezes o animal acaba vindo a óbito antes que a gente consiga mobilizar toda a estrutura necessária para o resgate. Muitas vezes a gente depara, agora a maioria das vezes a gente está se deparando com a questão de embarcação, né? A gente precisa de rebocador, às vezes, geralmente para rebocar esses animais. A gente tem cabos, a gente está fazendo essas capacitações justamente para treinar cada vez melhor as equipes, para a gente agir de forma coordenada e assertiva, mas às vezes a gente tem essas limitações, como eu falei. Karina, existe algum país que seja referência para a gente, onde existam equipamentos assim que consigam chegar mais rápido para fazer esse resgate? Tem aonde a gente buscar um espelho, tipo, é difícil por conta de custo, mas o ideal seria como faz em tal lugar, ou não? Não, a gente, na verdade, é referência no resgate de baleias. A gente tem um maior sucesso, pelo que a gente conhece, das situações de resgate nas condições em que as baleias encalharam aqui. Uhum. A gente, pelo que a gente tem conhecimento e contato com outros locais, tem lugares que nem tentam resgate, tem lugares que já partem para a eutanásia direto do animal. Uhum. Então, a gente tem um maior saldo, digamos assim, positivo de resgates com sucesso de baleias, com relação a países até mais desenvolvidos e tal, que nem fazem esses procedimentos que a gente faz aqui. Para ter uma ideia, uma noção do tamanho do desafio, Joyce. Karina, nesse curso no final de semana participaram, além do pessoal ali mais envolvido diretamente a questão da baleia franca, que é vocês ali do Instituto Australis, as universidades, as prefeituras também puderam participar, órgãos mais locais? Sim, com certeza. Na verdade, foram convidadas, né, todas as prefeituras que fazem parte da APA da Baleia Franca, porque como o curso foi organizado pela APA, o foco era justamente o envolvimento de todos, porque muitas vezes o que a gente precisa das prefeituras é que eles nos ajudem com a articulação, com identificar. Às vezes a gente precisa até de máquina retroescavadeira para ajudar em alguma questão na praia, né, cavar um canal ou segurar os cabos que a gente está passando na baleia, ou conseguir contato de alguém que tem uma embarcação, né, um rebocador. Geralmente a gente precisa de embarcações com grande potência de motor para conseguir fazer o resgate desses animais. Então a gente sempre convida as prefeituras para esses cursos. Nós convidamos, como eu disse, todas as prefeituras. A prefeitura de Imbituba foi a única que confirmou e que participou efetivamente do curso. Infelizmente as outras prefeituras não confirmaram participação. Mas enfim, a gente fica à disposição, né, para contato das prefeituras, enfim, para conversar um pouco sobre isso, porque, como eu disse, é fundamental a parceria deles, a participação deles nesses eventos também, para que a gente atue de forma coordenada cada vez melhor para o atendimento e para ter chance de sucesso quando for possível nessas situações. Certo. E como é que está, agora falando especialmente sobre a temporada da Baleia Franca, como é que está a expectativa para esse ano, e se vocês já estão aí visualizando elas iniciando a sua trajetória lá de onde elas saem? A gente já tem... Bom, geralmente as baleias francas chegam aqui a partir de a temporada delas efetiva é de julho a novembro. Geralmente elas chegam aqui a partir de junho, início de junho, alguns indivíduos, e o ano passado chegaram mais cedo. Então a gente, do projeto Franca Austral, que conta com o patrocínio da Petrobras, já estamos, né, meio que de alerta, assim, no stand-by. O ano passado foi dia 23 de maio, a primeira avistagem de baleia franca aqui no nosso litoral, e a gente não tem como prever isso. Infelizmente, um dos desafios que a gente está tentando aí descobrir como prever, né, a chegada das baleias aqui no nosso litoral, que sempre é legal a gente saber com antecedência, mas a gente se baseia nesse histórico de avistagem que a gente tem e temos essa expectativa. A partir de agora a gente fica no stand-by. Assim que elas chegarem, a gente já vai divulgar para o público. A gente tem
um aplicativo que todo mundo pode baixar, e que tanto nas duas plataformas aí de aplicativos de celular, é o ProFranca, o nome do aplicativo, onde a gente tem uma página onde a gente disponibiliza as avistagens diariamente, né, assim que a chegada das baleias acontecer, e o pessoal pode acompanhar também no nosso Instagram, @Instituto Australis, a chegada das baleias. Esse ano é uma expectativa de muitas baleias ou poucas baleias? Porque vocês falaram que tem essa questão de a cada 2 anos que tem um pico grande, né, que é o ciclo de reprodução dela. Esse ano vai ser um ano de mais baixo ou um pouco maior? Então, na verdade, vou só explicar um pouquinho. A cada 3 anos, as baleias geralmente têm um filhote. É o ciclo reprodutivo delas. Então, essa é a maior frequência, a principal frequência com que elas retornam aqui para o nosso litoral. Às vezes, elas não retornam para casa, às vezes elas vão para a Argentina, por exemplo. Porque a gente já comparou as fotos e viu que tem baleias daqui que também gostam de ir para lá. Mas isso não tem relação com a quantidade de baleias. A gente teve nos últimos... A quantidade de baleias, na verdade, está relacionada à disponibilidade de alimento que elas têm lá na região antártica. Isso é uma das coisas que a gente tem estudado dentro do ProFranca. Tentando ver aonde que elas estão se alimentando para tentar entender como que isso afeta mais diretamente a vinda delas para cá. Nos últimos 3 anos, a gente teve um número muito grande de baleias, mais de 200 baleias aqui no litoral. Aí a gente tem flutuações, porque tem anos que vem mais baleias para cá, porque estão melhor alimentadas, tem anos que vem menos. Isso também a gente ainda não tem como prever qual vai ser a quantidade de baleias que vem a cada ano. Claro que a população está crescendo, ao longo dos anos a gente vê uma curva de crescimento populacional positiva, né? Então está crescendo aos pouquinhos, está se recuperando, mas a gente tem flutuações. Por exemplo, antes desses últimos 3 anos, a gente teve um ano com 100 e poucas baleias e 2 anos com um número muito baixo de baleias. Então, pode acontecer que esse ano seja, de novo, muito baixo de baleias, e isso não significa que a população está reduzindo, está declinando, mas a gente precisa esperar elas chegarem, porque, infelizmente, como eu falei, a gente ainda não consegue antecipar e prever a quantidade e nem que dia que elas vão chegar. Eu vou dizer desses fatores na região antártica. Né? Eu vou falar das entrelinhas, a Karina, vou falar. Eu geralmente falo isso depois que eu desligo, né? Mas agora com a Karina aqui eu vou ser muito sincero. A previsão é de pouca baleia esse ano. A Karina fica, mas a previsão de menos. Agora, tomara que a gente seja surpreendida, mais ou menos isso, né, Karina? A gente sempre espera. Na verdade, assim, tem um número de médio de baleias, que é em torno de 100, 120 animais. Fazendo a média histórica, né? A gente já atua nesse monitoramento das baleias aí há mais de 40 anos, fazendo sobrevoos especificamente há 30 e poucos anos. Na verdade, vai dar quase 40 anos esse ano de sobrevoos. 40 e... Desde 87 a gente faz sobrevoos, então mais de 30 anos. Aí a gente com isso tem uma média de baleias, né? Como eu falei, tem uma taxa de crescimento, mas tem uma média de baleias que é em torno de 100 a 120 animais. Então essa é a nossa expectativa mais realista para o número de baleias que deve vir para cá esse ano. Se vier menos, como eu falei, faz parte da flutuação ao longo entre os anos, que é natural. Se vier mais baleias também, né, vai ser, claro, super positivo mais uma vez, e a gente fica esperando. Karina, esse ano, depois de muito tempo, eu tenho um colega magrinho e levinho aqui no estúdio comigo. Então, se vocês convidarem para aquele sobrevoo, a gente tem quem mandar esse ano. Alguém que não pesa muito, que pode ir com vocês em um dos sobrevoos para dar uma olhada tranquila aí, tá bom? Tá certo, valeu a dica. Obrigado pela atenção conosco, parabéns pelo trabalho. A gente torce aí que tenhamos um bom ano, mas principalmente que não tenhamos os encalhes, que não tenhamos os problemas aí, não é? E que os animais que venham estejam saudáveis e que tragam boas informações. A gente está à disposição e vai te acompanhando aí durante a temporada. Fica sempre à vontade aqui na H2O. Sem dúvida, vamos conversar mais vezes. Valeu, grande abraço, bom trabalho. Obrigada, igualmente.